Muito bem, aqui nos nossos estúdios já foi anunciado. Eu agradeço ao deputado secretário de Estado Merlong pela presença. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Dânio. Boa tarde, Sheila, Ananias, deputado Marden. Pronto. Deputado Marden, muito obrigado também pela sua vinda aqui ao Jornal Agora. Boa tarde, agradeço o convite. É sempre bom retornar à TV Meio Norte. Muito obrigado, muito obrigado. Dois parlamentares do Piauí que têm posicionamentos diferentes. O deputado Merlong é contra o impeachment, evidentemente, é do Partido dos Trabalhadores. O deputado Marden é a favor do impeachment, é do PSDB, é do partido opositor à presidente Dilma. Vamos ouvir os pontos e o ponto e o contraponto de ambos os parlamentares e tentar entender essa história e qual a expectativa daquilo que poderá acontecer até a noite de domingo. Vamos entender um pouco a história nesse VT no ar. Domingo, o país vive a expectativa da votação do impeachment da presidenta Dilma. Nos últimos dias, partidos que antes eram aliados, como PMDB, PP, PSD e PDT, agora se preparam para votar a favor do impeachment. Hoje, os deputados já começam a discutir e a votação que decidirá se o processo segue para o Senado está prevista para ocorrer na tarde de domingo, dia 17. No sábado, também haverá sessão. O relator do processo é o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Para que o projeto siga para o Senado, serão necessários 342 votos. Na sessão desta sexta-feira, os primeiros a falar serão os autores dos pedidos de impeachment, os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, e a advogada Janaína Pascoal. Os três terão no máximo 25 minutos para se manifestar no plenário. Terminadas as falas da acusação e da defesa, serão chamados os representantes dos partidos. Cada uma das 25 legendas com representação na Câmara terá 1 hora para se manifestar sobre o impeachment no plenário. Os líderes partidários poderão indicar até 5 deputados para falar dentro desse intervalo de 1 hora. A ordem dos partidos será da maior para a menor bancada. O PMDB tem atualmente a maior bancada da Câmara, com 66 deputados. A sessão se estenderá até que todos os partidos se manifestem. A previsão é que os discursos devem adentrar a madrugada de sábado, dia 16. Muito bem. Deputado Marden, o senhor que nesta conversa representa a oposição se baseia em quê para fortalecer o pedido de impeachment da presidente? Bom, antes de tudo, meu boa tarde ao Piauí. É importante ressaltar que não é um momento feliz para ninguém. É um momento muito sério, muito grave para o país, dadas as circunstâncias, a crise política, econômica e social na qual o nosso país está mergulhado. Mas o impeachment ele se baseia no crime de responsabilidade fiscal através das pedaladas fiscais. O governo, ao longo do ano passado, por decreto, sem autorização legislativa, deixou de repassar para os bancos boa parte da dívida pública, dos recursos da dívida pública, maquiando a realidade econômica do país, direcionando algumas ações para o campo eleitoral, e isso foi devidamente apurado pelo Tribunal de Contas da União. Curiosamente, o ministro do Tribunal de Contas está hoje em Teresina, pôde falar sobre isso, que é o Augusto Nardes, levando inclusive o TCU a reprovar pela primeira vez as contas de uma presidente ou de um presidente do Brasil. Fora isso, eu diria até que as pedaladas fiscais estão bem abaixo daquilo que é o maior problema do país, a corrupção institucionalizada. O governo federal levou a corrupção a um nível surreal, são bilhões e bilhões de reais desviados, a quebradeira, a completa falência da Petrobras, a maior estatal do país, inúmeras delações de propinas, com desvios de recursos públicos para a campanha Caixa 2, agora mesmo a Andrade Gutierrez, em delação recente, já menciona que foram milhões de reais desviados para a campanha presidencial. O que não dá também para aceitar o argumento de que, mas vão ganhar no tapetão, não ganharam no voto. Bom, a eleição foi uma eleição muito apertada. Se nós considerarmos 10, 20, 30, 50 milhões, 100 milhões, como se diz por aí, nos processos que foram utilizados de forma ilegal e ilícita numa campanha eleitoral, até esse seria também um argumento para o impedimento, para o afastamento da atual presidente. Muito bem. E o contraponto do governo? Qual desses pontos apontados pelo deputado que o governo não concorda? Boa tarde. O contraponto é que o que está em andamento no Brasil é um golpe de Estado.
O impeachment existe na Constituição, não há novidade quanto a isso, já aconteceu impeachment no Brasil, mas ele exige uma fundamentação jurídica, exige que o mandatário tenha praticado um crime de responsabilidade. A oposição, de maneira propositada e intencional, com a ajuda da mídia monopolista, da grande mídia, tem misturado o impeachment com o tema da corrupção, para poder confundir a opinião pública. Na tese do impeachment não aparece nada a Lava Jato, o nome da Dilma não aparece com Petrobras, a Dilma não é acusada em nenhuma instância do Poder Judiciário por qualquer crime que ela tenha, de que ela seja suspeita. Ela foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, depois foi ministra e agora presidente. Não aparece nenhuma acusação contra a presidente Dilma. Qual é a acusação que tem no projeto do impeachment? A pedalada fiscal. Que é o quê? Utilizar um recurso da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para pagar uma despesa de programas públicos, como Minha Casa Minha Vida, ou como Bolsa Família, ou outro, e em seguida devolver. Esse tipo de prática de pedalada fiscal, com diversos fins, foi feito pelo governo Lula antes, foi feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso antes. Nada disso motivou processo de impeachment. Agora, aproveitando o momento de crise econômica, não aceitando o resultado da eleição, com a ajuda poderosa da grande mídia, a oposição parte para o terceiro turno da eleição e embaralha com o tema da corrupção, sem que a presidente seja citada em qualquer processo de corrupção. Na Operação Lava Jato, é preciso que se diga isso, na Operação Lava Jato, nenhum empresário é petista, a maior parte dos políticos envolvidos não são petistas e a presidente Dilma não é acusada de nada. Então essa confusão é proposital para provocar uma comoção popular e assim trazer base social para a tese do golpe, que é o que está em andamento no nosso país. Deputado Marden, o PSDB tem encabeçado muitas das ações que dizem respeito ao processo de impeachment. Há, inclusive, ações do partido também no Tribunal Superior Eleitoral contestando o resultado da eleição. Mas a gente viu um afunilamento da questão do impeachment contra a presidente Dilma quando houve, sobretudo, a completa saída do PMDB ligado ao vice-presidente Michel Temer, quando houve a impossibilidade do ex-presidente Lula assumir o Ministério da Casa Civil e quando houve, inclusive, as manifestações do dia 13 de março, quando alguns nomes ícones do PSDB chegaram inclusive a ser hostilizados. A última pesquisa Datafolha não aponta um crescimento, no caso de uma nova eleição, dos nomes principais do PSDB no país. Pelo contrário, aponta uma queda. Por que o senhor acha que o PSDB não é apontado por boa parte da população como uma alternativa para esse momento do país? E qual o senhor acredita que deve ser o papel do PSDB caso no domingo seja aprovado o processo de impeachment contra a presidente Dilma na Câmara? Bom, primeiro é preciso deixar claro que o pedido de impeachment foi feito por juristas renomados desse país, dentre eles o Hélio Bicudo, que coincidentemente foi fundador do PT. PT hoje chama o impeachment de golpe, mas lá atrás pediu o impeachment do Itamar Franco, do Fernando Henrique e do Fernando Collor, que hoje, curiosamente, é um grande aliado do PT. Daí mais uma contradição do partido que governa o país. Pediu o impeachment de todos os presidentes. Com relação a essa nós contra eles, que é, na verdade, um argumento que o PT utiliza de citar outros partidos ou possivelmente outras falhas, é importante deixar claro que na cúpula do PSDB, e olhe lá, o PT governa há 14 anos esse país, nomeou ministros, chefes de polícia federal, procuradores, enfim. Se a cúpula do PSDB tivesse qualquer responsabilidade por escândalo, não tenha dúvida que nesses 14 anos que o PT governa o país seria tempo suficiente para se encontrar provas. E não há nenhum grande líder do PSDB que passe pelo menos perto dos escândalos envolvendo o PT. A Lava Jato, ao contrário do que disse meu caro e respeito à opinião do Merlong Solano, envolve o Lula, o ex-presidente, de forma grave, de forma séria. Envolve o Delcídio Amaral, que até ontem era líder da bancada do PT no Senado.
e toda a cúpula do governo federal, o cerne, o centro do governo federal. De que maneira você, cidadão, pode conviver daqui para frente com um governo que é de forma pública e notória reconhecido pela corrupção. Talvez o maior esquema de corrupção do planeta. Em relação a essa questão eleitoral, na minha opinião, o foco não tem que ser esse. O foco tem que ser resolver o que é para ser resolvido. E o que é que precisa ser resolvido? O impedimento de uma presidente cujo governo praticou crimes de responsabilidade e levou o Brasil à bancarrota. A partir desse passo, eu creio que tem que haver uma grande coalizão com a participação das maiores lideranças do país, de todos os partidos, no sentido de encontrar uma estabilidade para o Brasil. Fazer reformas que não foram feitas, redução de cargos, reforma da Previdência, reforma tributária, diminuir o peso no bolso do trabalhador, procurar fazer com que o país volte a crescer. Essa coisa de eleição, se tiver uma eleição ou logo ou no momento oportuno em 2018, na época certa os partidos haverão de apresentar os seus nomes. Essa não é uma preocupação nossa. Deputado Merlong, nos últimos dias nós estamos acompanhando uma série de nomes ligados até então ao governo, partidos ligados ao governo, saindo da base aliada e mudando de posição em relação ao processo de impeachment. Inicialmente contra e agora muitos a favor desse processo. Isso causou, de certo modo, apreensão no governo com a possibilidade deste número crescer e os 342 votos, aparecerem na votação de domingo. A quem o senhor atribui essa mudança de postura de partidos e de nomes de lideranças nacionais, inclusive piauienses, nessa reta final do processo de impeachment? Eu acho que tem gente, Ananias, tentando se posicionar melhor no seguinte sentido: aonde é que nós vamos conseguir acabar com essa história e apurar a corrupção de verdade no Brasil? Mantendo a Dilma no governo ou tirando a Dilma do governo? A conclusão que eu chego é que tem gente chegando à resposta de que tirando a Dilma é melhor para o país voltar para aquele tempo em que poderoso não respondia perante a justiça, em que ia tudo para debaixo do tapete, em que o Procurador-Geral da República, como acontecia no governo Fernando Henrique Cardoso, era o engavetador-geral da República, não se apurava nada que envolvesse poderoso. Na nossa era, se apura tudo, inclusive envolvendo coisa que envolve alguns petistas. Há uma máxima na política, Ananias, na estratégia da guerra, que é a seguinte: tente trazer seu adversário para um campo que você conhece bem. Então, os nossos opositores, aqueles que defendem o golpe, falam de corrupção com uma facilidade enorme e tentam passar para a população a impressão que corrupção nasceu no dia que o PT assumiu o governo. Se esquecem que o coordenador do golpe é o Eduardo Cunha, contra o qual não há só suspeitas, há provas. Se esquecem que alguns desses que estão mudando agora, no momento que julgam oportuno, têm seus nomes citados diversas vezes na Operação Lava Jato, inclusive gente do Piauí, na Operação Lava Jato. Então, se esquecem que no governo nós transformamos a Corregedoria, que era da época do FHC, numa Controladoria Geral da União, que a PF tem autonomia para investigar. Centenas de operações foram feitas pela Polícia Federal. Você acha então que estão mudando de lado para fugir da Lava Jato? Estão mudando de lado com dois objetivos: para acabar com essa história de gente poderosa aí para cadeia no Brasil, viu? E para acabar com essa política de distribuição de renda. São essas duas coisas que estão em jogo. Muito bem. Vamos com a participação popular pelo 9411-7777. Olha, já são muitas as participações. Eu selecionei aqui duas. Uma direcionada para o deputado Marden, que é a favor do impeachment, e outra ao secretário Merlong, que é contra. Vou começar com o deputado Marden. O Francisco do Vale Quem Tem fez a seguinte colocação. Ele diz que há uma politização por parte da elite política dominante em prol do impeachment da presidente Dilma. Querem acelerar o processo de impedimento da presidente para então poder dar por encerrada a Operação Lava Jato, já em dezembro, evitando assim que envolvidos do PSDB, em especial Aécio Neves e aliados, não sejam punidos. A colocação é do Francisco do Vale Quem Tem. Posso comentar, não é isso? Para você. Bom, agradeço a participação, mas é como eu acabei de dizer, são 14 anos de gestão do PT,
todos os chefes de órgãos e instituições públicas desse país, polícia, Ministério Público, foram indicados pelo governo petista, se houvesse qualquer prova, qualquer documento, qualquer fato relevante, com certeza já estaria de conhecimento público. Há uma politização não feita pelos defensores do impeachment, muito pelo contrário. Quem tem acirrado os ânimos, procurado colocar, é uma divisão pobre, rico, preto, branco, e acirrar esse sentimento de divisão no país, é exatamente o partido que hoje ainda governa o Brasil. É preciso lembrar que são mais de 70% de brasileiros que defendem a saída da presidente. Pesquisa após pesquisa, variando muito pouco esse índice, muitas vezes para mais, muitas vezes para menos. O povo brasileiro, desde o ano passado, vai às ruas. Milhares de pessoas em São Paulo. A última manifestação foram em torno de 3 milhões de pessoas em São Paulo. O Piauí teve uma grande manifestação e Brasil afora. As pessoas pedindo pelo impeachment. Na verdade, é uma questão que o Brasil vai definir domingo que país ele quer ser daqui por diante. O impeachment é um instrumento legal, constitucional, e a prova é que o próprio PT já pediu, como eu já disse aqui, o impeachment de todos os ex-presidentes que antecederam Dilma e Lula. Todos, sem exceção, tiveram, vamos dizer assim, pedidos de impeachment impulsionados, solicitados pelo PT. Um deles, inclusive, Shirley, chegou a ser protocolado com uma folha apenas. Nem justificativa havia, mas esse pedido foi formulado ao Congresso Nacional na época. Então, nós estamos do lado da sociedade. Não há uma preocupação, até aproveitando o tempo para responder o questionamento da Dona Anísia, com relação à questão eleitoral. Se, por acaso, eu creio que pode haver até uma judicialização disso, embora eu defenda que deve haver a independência entre os poderes, com harmonia, claro, mas independentemente do que aconteça, se houver uma judicialização ou não, e se houver eleição ou não, eu acho que é um passo que tem que ser pensado depois. Agora, a hora cabe decidir se o governo que está aí continua ou não. E na minha opinião, e na opinião da maioria do povo brasileiro, não dá mais, já deu o que tinha que dar. Ok, obrigada, deputada. Outra pergunta é destinada ao secretário Merlong. O Flávio Abreu, de Parnaíba, está querendo saber se o senhor acredita que o atual governo ainda pode tirar o Brasil dessa situação, onde, segundo ele, a inflação voltou, o desemprego está gigante, a segurança pública é insuficiente e a educação pública e a saúde estão numa situação caótica. E eu complementaria perguntando, se o processo de impeachment não passar, o governo ainda tem estrutura para continuar? Sim, há muitas coisas que o governo pode fazer sem maioria no parlamento. Pois é. Boa parte da crise econômica advém da crise política. A paralisação da capacidade de decisão no Congresso e uma enorme onda de pessimismo se espalhou pelo país com intenções políticas. De modo que eu não tenho dúvida que, resolvida essa questão, acaba o processo eleitoral, é o terceiro turno que acaba, a presidente Dilma continuando no governo, alguns sinais de retomada da economia que já estão acontecendo, como a inflação já está caindo, a balança comercial teve um excelente, está começando a crescer com excelente desempenho no mês de março, a Bolsa dando bons sinais de negócios, não é? Com a decisão de retomar programas, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, nós começaremos a ter a retomada do investimento no nosso país e a geração de empregos em maior quantidade. De modo que eu acredito sim na possibilidade de, no médio prazo, o país voltar a crescer e gerar empregos com a permanência da presidente Dilma. Muito bem, vamos registrar a presença do ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União, aqui na capital Teresina, nesta reportagem do Valteres Arraes. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, fez palestra hoje pela manhã no auditório do TCE em Teresina. Foi durante a jornada científica do Instituto Rui Barbosa. O tema foi governança pública e competitividade. Presentes advogados, gestores municipais, estaduais, de todas as esferas. O prefeito de Teresina, presidente da Assembleia e conselheiros. O ministro Augusto Nardes, que já foi deputado federal, foi o relator da não
não aprovação das chamadas pedaladas fiscais de 2014 e 2015 do governo federal. Mas, inicialmente, ele destacou a diferença entre governança e gestão. Governança, para ficar bem simples das pessoas entender, é como você tem que fazer com o seu filho. Ou seja, um pai tem que monitorar o seu filho, tem que avaliar seu filho se ele está cumprindo o dever da escola, tem que orientar ele para dar uma direção. Então, governança é direcionar, é avaliar, é monitorar. Agora, a gestão é diferente. A gestão é planificar, é executar, é ter controle e ter, acima de tudo, dinamização, né? Então, a gestão é um pouco diferente, é mais focado no planejamento, e a governança é na direção, na avaliação e no monitoramento. Destacou também se houve crime de responsabilidade fiscal das pedaladas que ele mesmo reprovou. A Constituição Federal ela é muito clara, que cabe à senhora presidente ou ao senhor presidente abrir créditos, e é preciso de autorização do Congresso Nacional. Se você abre crédito, só para exemplificar aqui, o prefeito de Teresina, se ele abrir um crédito, ele tem que pedir autorização para a Câmara. E a mesma forma, a senhora presidente, o presidente ou o governador, se ele quer abrir um crédito, ele tem que ter autorização da Assembleia. E a mesma coisa a senhora presidente, ou seja, tem que ter autorização. Por último, analisou por que o povo está nas ruas, protestando contra e a favor do governo. E quando você tem confiança, e aí eu volto à tese da governança, no seu pai, você obedece seu pai. Ou seja, o papai me falou que é para mim cumprir o dever da escola. E tem que ter confiança também no governante. Ou seja, o governante tem que transmitir confiança para os investidores. Deputado Mário, eu vou voltar com o senhor. Há, inclusive, essa coincidência, e a reprovação dessas contas pelo Tribunal de Contas do Estado da União foi justamente um pontapé, a base deste processo, que é apontado um crime de responsabilidade contra a presidente. Eu queria que o senhor me respondesse, em certo ponto do processo, foi apontado ligações políticas do ministro Augusto Nardes. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. E o outro ponto é a ocorrência constante de pedaladas na administração federal, inclusive envolvendo governos dos ex-presidentes Fernando Henrique, do PSDB, e também Lula, do PT. Naquela época, é a mesma consistência de agora? Também houve crime naquela época? Eu queria que o senhor analisasse, aproveitando essa coincidência da presença de Augusto Nardes hoje aqui em Teresina. Bom, primeiro, com relação a essa questão, se há ligação política ou não do ministro, eu desconheço, né? Acho que talvez quem possa opinar melhor sejam os deputados, os parlamentares no plano federal. Meu trânsito em Brasília se resume ao contato com o meu partido, enfim. Espero, se um dia chegar lá, alcançar esse nível de conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento. Em relação à segunda questão, também não conheço esse processo a fundo, tá? Eu tenho um conhecimento do processo de impeachment como a sociedade brasileira tem, dos sites especializados, ouvindo a opinião de juristas. Mas creio que não dá para justificar, acima de tudo, um erro com outro. Se houve no passado, caberia às instituições, às próprias lideranças, à oposição, no caso o PT, se era oposição, levantar, apontar e provar. Quer dizer, se não foi feito lá atrás, talvez até por omissão da própria oposição, não sei. Mas creio eu que não deva ter acontecido. Mas se aconteceu, as instituições e os próprios parlamentares de oposição tinham todo o direito e o dever de levantar e apontar provas caso tivesse acontecido. O que não dá é para estar justificando uma falha com outra, ou um erro com outra, ou um crime, eu vou pedalar, vou cometer um crime porque fulano faz. Aí não dá para aceitar esse argumento. E peço um minuto, Daniel, só para falar dessa questão de confiança. O maior problema do país hoje é a falta de confiança. Não há reciprocidade entre o governo, em termos de confiança, e a população. Isso é o maior impedimento, inclusive, para a retomada do crescimento, e basta olhar, a própria base do governo implodiu.
porque não há sequer a confiança, não havia mais a confiança sequer entre eles, que faziam parte de uma mega base que dava sustentação ao governo. Muito bem, já ouço o comentário do deputado Merlong, porque eu vou a Brasília com a Samanta Cavalca, que traz a movimentação da capital federal a respeito desse assunto. Boa tarde, Samanta, agora é com você. Boa tarde, Dânio. E que movimentação hoje, nessa sexta-feira. Eu vou pedir para tirar o meu retorno um pouquinho aí. E nessa sexta-feira, a Câmara começou a sessão que analisa o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O primeiro a falar, a gente pode colocar as imagens aí da TV Câmara, foi o ministro, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele falou que todo o processo teve um início, um ato viciado, fruto de uma retaliação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando o PT negou apoio a ele no Conselho de Ética, onde o PMDBista é alvo de uma investigação. Cardoso sustentou também que o dinheiro liberado pelos decretos não foi usado porque houve contingenciamento de orçamento e ele afirmou que o governo fez a maior retenção da história da democracia. Antes dele, quem falou foi o jurista Miguel Reale. Ele foi um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma. E ele falou que o que aconteceu não é só um crime orçamentário, um crime que são chamadas as pedaladas fiscais, é um crime contra a pátria. Após a defesa e a acusação da presidente Dilma, parlamentares tomaram a vez e começaram os pronunciamentos no plenário da Câmara Federal. Nós estamos aqui no Salão Verde, já entrevistamos ao vivo no Ronda do Povão, aí o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Ivan Valente. Ainda não está disponível, mas a gente pode adiantar o que ele falou. Ele criticou seriamente, falando que hoje os grupos que apontam, os deputados e partidos que apontam crime de responsabilidade, foram os mesmos que liberaram milhões em isenções fiscais aqui no Congresso Nacional para grandes grupos, para grandes empresas. Ele falou que tudo é uma hipocrisia e, independente da ideologia partidária, o que acontece hoje é golpe. Mas também falamos com o deputado Silvio Costa, aqui também no Salão Verde, ele falou, fiz uma gravação no celular mesmo, e ele falou o seguinte, que o maior legado, e já o primeiro legado, se caso chegue à presidência da República, do então vice-presidente Michel Temer, é a manutenção do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e quem perde é a população. Vamos conferir. Esse é o produto do primeiro acordo de Michel Temer e a oposição. É salvar o mandato deste bandido que já devia estar preso lá em Curitiba. Bandido, ladrão, que tem conta na Suíça, que está aqui presidindo uma sessão para tirar uma presidente que não cometeu crime. Se o Legião Urbana, se Renato Russo ainda estivesse vivo, hoje ia sair uma música, com certeza. Por um motivo simples, que país é esse onde um bandido está presidindo e parte da população ainda está aplaudindo esse cara? Salvaram o mandato dele, é o primeiro acordo. Se alguém começou perdendo, foi o Brasil. E se alguém começou ganhando, foi esse bandido. É o primeiro legado do Michel Temer. Primeiro legado de Michel Temer, primeiro gesto de Michel Temer. Esse impeachment foi produto da vingança de Eduardo Cunha, do ódio. Então, mas a verdade sempre vence. Você vai ver que Michel Temer e Eduardo Cunha são iguais. A diferença é que pegaram um e não pegaram outro. O que o senhor estava fazendo em 92 no impeachment? Eu era candidato a vereador de Recife, o meu primeiro mandato vereador, e eu estava no meu comitê vendo com os meus aliados a votação do impeachment. Nós conversamos também com o deputado do Piauí, da nossa bancada, Heráclito Fortes, que está muito confiante que o impeachment passe aqui na Câmara dos Deputados e não perdeu mais uma vez a oportunidade de tecer críticas ao governo. O Eduardo Cunha, por responder pelo processo, ele está impedido de assumir a presidência da República. Então isso não existe, isso não, porque, veja bem, quem assume é o tribunal, é a presidente do Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal.
Bem, falando em nossa bancada piauiense, eu vou pedir aqui para o Lulinha, que eu estou vendo o deputado Júlio César, que já decidiu a respeito da votação que acontece domingo. O Lulinha foi chamar para a gente entrevistá-lo aqui ao vivo. Enquanto isso, a gente pode falar do pronunciamento que hoje a presidente Dilma fará em cadeia nacional. Ela vai pedir apoio das bases, apoio da população contra o impeachment e vai citar também a questão da conspiração, isso que foi informado para a gente, a questão da conspiração que, segundo ela, é promovida pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo vice-presidente Michel Temer. O deputado Júlio César já está aqui ao meu lado. No início dessa semana, nós conversamos com o deputado, ele disse que ainda estava indeciso a respeito de como votaria em relação ao impeachment. Acabou a indecisão, deputado? Acabou a indecisão, eu publiquei, eu fiz recentemente, há poucos minutos, um discurso no plenário da Câmara e anunciei a minha posição. E anunciei depois de muitas reflexões, de consultar todas as minhas lideranças, os prefeitos, a liderança que eu devo atenção ao nosso governador, que queria muito que eu votasse contra o impeachment, o nosso ministro, que também queria muito, mas avaliei a minha própria convicção. A minha convicção de avaliar a denúncia, de avaliar a defesa, de avaliar o relatório do relator, mas acima de tudo das contas públicas do governo, dos desequilíbrios das contas públicas do governo, das desonerações, do desequilíbrio nas contas do regime geral da Previdência Social, que deu 86 bilhões no ano passado, que é o INSS, da Previdência Pública, que deu 74 bilhões negativo, das desonerações que deram 112 bilhões, 113 bilhões em 2015, do subsídio ao Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDES, que financia muito mais rico do que pobre, que vai custar este ano 25 bilhões, uma conta gerada em 2014, e também dos restos a pagar, dos projetos e mais projetos, do PAC e outras obras que tem em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Deputado, vamos falar um pouquinho. O senhor tem uma proximidade, todos nós sabemos, com um dos ministros, o ministro Kassab, da presidente Dilma. Qual foi a argumentação dele com o senhor para pedir que não votasse a favor do impeachment? Bom, ele me ponderou várias vezes para me votar em favor. Mas o partido fez uma reunião e liberou aqueles deputados que, por convicção, tinham a tendência de votar a favor do impeachment. E essa convicção eu tive, e apenas tinha que dar alguma satisfação. Conversei por 2 vezes esta semana com o nosso governador, a quem tenho o maior respeito, admiração e atenção, com o nosso ministro, mas a minha convicção falou mais forte em defesa do povo brasileiro, em defesa também dos interesses do povo do meu estado, o Piauí. Nós resolvemos apoiar o impeachment da presidente Dilma. O impeachment passa pelas contagens? A gente pode conversar aí de bastidores? Eu não sei se passa ou não sei se cai, mas eu vou votar a favor. Obrigada, deputado. Realmente é a pergunta que todos querem saber. Eu costumo responder da seguinte maneira, Dani. Domingo a gente fica sabendo. A gente volta logo mais aqui do Salão Verde com mais entrevistados e mais informações dessa sessão do impeachment contra a presidente Dilma. Obrigado, Samanta, pela sua participação direto da capital federal, engrandecendo o nosso discurso aqui nos estúdios do Agora. Deputado, agora eu quero comentário do senhor, desde lá do ministro Nardes, passando por Brasília. Por favor. Pois é, coisa curiosa. O único processo que a presidente Dilma responde é esse do impeachment. Pois não. Que não há contra ela qualquer acusação de benefício pessoal. É a história da pedalada. Ela não responde processo na justiça comum, nem na justiça federal, em lugar nenhum. Já os seus acusadores, veja aí, o Augusto Nardes, pesa contra ele acusações e processos de crime por beneficiamento pessoal, na utilização dos cargos importantes que ocupa. O coordenador do processo, o presidente do processo na Câmara, todo tipo de acusação contra ele, com provas, porque o Ministério Público da Suíça e os bancos mandaram os extratos das contas, que ele disse que não tinha. E é o homem que está coordenando o processo. O processo contra ele está parado lá desde novembro, não sai do lugar.
Dos 65 deputados da comissão que julgou a admissibilidade, 37 estão acusados na Lava Jato, apareceram nas delações, estão sendo investigados. O Aécio Neves apareceu em 6 delações premiadas, que agora virou moda, o negócio é delação premiada. O Aécio Neves apareceu em 6. E contra o presidente, contra a qual não há nenhuma acusação de enriquecimento pessoal, de benefício pessoal, se utiliza a pedalada fiscal para tentar tirá-la do governo. Quando tinha-se outra compreensão no passado. O PT não entrou com nenhum pedido contra o Fernando Henrique Cardoso, não porque ele não tenha feito pedalada, ele fez. Mas porque não se justifica pedir o afastamento de um presidente em razão de uma filigrana jurídica. De pegar um dinheiro da Caixa Econômica hoje, botar no Minha Casa Minha Vida e devolver no mês seguinte, da forma como a lei manda, com juros e correções. É por isso que querem afastar a presidente. É em razão apenas disso que quer, do ponto de vista jurídico, porque na peça da acusação, Dânio, não aparece Lava Jato, não aparece Petrobras, não aparece qualquer acusação de enriquecimento da presidente. Aparece só essa história, pedalada fiscal. Então, é muito pouco. E vejo com preocupação essa atitude do deputado com tristeza, melhor dizendo, não é nem preocupação. Também preocupação porque é um voto a menos, né? Vê com tristeza por quê? Essa atitude do deputado Júlio, porque é um deputado a mais, um deputado aguerrido, competente, que acompanha as contas públicas, mas um deputado a mais entrando numa onda, digamos assim, que leva o nosso país para caminhos de alto risco. Deixa eu aproveitar e perguntar. Então, somado ao deputado Júlio, lá atrás tem o senador Ciro, a deputada Iracema Portela, que participou da programação da Meio Norte nos 70 minutos e disse que, com muito pesar, né, constrangida, mas vai votar a favor do impeachment por força da bancada. Porque apenas o partido recomendou. Ela está fazendo por convicção, não é porque o partido não está obrigando, ele apenas recomendou. Quando o partido recomenda, o parlamentar não é obrigado a seguir. Mas não é sensato seguir a recomendação do partido? Parlamentar é importante levar em conta as orientações do partido. Pois não. Mas do ponto de vista jurídico e político, ele não é obrigado a seguir todas as orientações. Há um certo espaço de diferenciação, de posicionamento, de expressão dos seus entendimentos pessoais. Como o partido não fechou questão, ela não tem a obrigação. Ela está votando porque quer votar. Isso aí é... Tudo bem. Só um instante, a participação popular. Antes da participação popular, eu queria fazer uma pergunta. Você falou aí na questão de entrando numa onda. O senhor acha que o fato dos deputados do Norte e Nordeste votarem só no final da sessão, isso também pode, de certa forma, influenciar no resultado? Estão querendo criar o efeito manada, né? Tem eleitor que só gosta de votar do lado que vai ganhar. Nesse momento tem deputados se comportando da mesma maneira. Estão querendo criar a ideia de que a tese do impeachment já passou. Mas eu quero lembrar o seguinte: entre os partidos que votam contra o impeachment, tem 95 deputados. PT, PDT, PCdoB, PSOL. Entre partidos que não fecharam questão, tem 230 deputados. Nosso desafio é conseguir apenas 77 desses 230 deputados. E o diálogo muito grande vem sendo feito com esses parlamentares. Veja, o Marcelo Castro Desse é do PMDB. Já anunciou publicamente que votará contra o impeachment. Quantos outros não tem, por exemplo, no Partido Progressista e em outros partidos? De modo que a questão não está, em absoluto, resolvida. Bom, Marcelo está no Ministério, né? A não ser que tenha se afastado. Deixou o Ministério ontem, né? Veja que contradição, né? E aí, por isso que o argumento do PT não tem sentido, não faz sentido. Golpe dos próprios aliados. Olhe para a bancada do Piauí. Todos são, na sua grande maioria, aliados do governador Wellington Dias. Quer dizer, estão fazendo um golpe contra o governador, contra a presidente que o governador apoia. Se fosse golpe, eu tenho certeza que todos esses parlamentares, que também são parceiros do governo do Estado, não seriam irresponsáveis a esse ponto. Um outro fato, opinião pública. Será que é golpe 70% do povo brasileiro dizer que não aguenta mais um governo da maneira como está aí? Gente, pedalada fiscal é sério, é crime de responsabilidade. Mas pior é essa corrupção desenfreada. Quer dizer, a presidente Dilma, ela está respondendo pelo crime de responsabilidade fiscal, mas pode ter certeza, meu caro Dânio, Ananias, deputado Merlong, que ao passar esse processo de impeachment, muita coisa ainda será revelada
nesse país. Deputado, há a argumentação, isso de parte dos membros do governo, de que corrupção sempre existiu e que agora ela é investigada, coisa que não era antes. Na realidade, é de fato assim. Eu queria perguntar também para o senhor outro fato, que nós temos uma democracia extremamente jovem, 27 anos desse processo ininterrupto, é o maior período democrático que estamos vivendo, e enfrentamos mais um processo de impeachment. O senhor acredita que isso de alguma forma enfraquece a democracia do nosso país? Pelo contrário, eu creio que amadurece. Um partido que tem, um país que tem um momento como esse difícil, um momento bastante relevante, que tem altivez com a população nas ruas e com a manifestação das instituições amparadas pela Constituição Federal, de dar um basta ao que está acontecendo, eu creio que o Brasil sairá completamente fortalecido desse processo. Assim como foi lá atrás no Collor, e se alguém vir a assumir e aprontar de novo, eu creio que a população tem que agir da mesma maneira. Em relação a essa questão de investigação, meu caro Ananias, a Constituição ela está aí para dar suporte às instituições e para limitar o poder. O que é a Constituição? É um grande pacto. É como se a sociedade inteira ela assumisse um pacto de que vai eleger um governante e esse governante vai ter poder. Mas aquele poder do governante não lhe dá o direito de fazer tudo o que quer, da maneira como quer, ao arrepio da lei. A Constituição, portanto, é o limite do poder do governante. Então, se a presidente Dilma agiu acima da lei, desrespeitando a lei, cabe a ela responder naquilo que está previsto na Constituição. E as instituições sempre tiveram um amparo constitucional. Agora, você dizer por dizer, sem apontar a prova, é muito fácil. Quando se fala, mas o PSDB, eu quero ver a prova. Cadê? Qual é o senador do PSDB? Onde é que está um processo vivo e contundente contra o senador Aécio? Os que levantaram foram arquivados. Por quê? Porque não há provas, porque não há elementos. E lembro, quem governa esse país há 14 anos é o PT. Se tivesse algo de errado nesse período todo, com certeza isso já teria sido levado à tona. Tá? Deputado Merlong, queria também a opinião do senhor a respeito desse tópico da corrupção em outros governos e de instrumentos de investigação, mas também queria aumentar no nosso diálogo para perguntar sobre os governadores que também cometeram manobras fiscais semelhantes ao processo do que hoje foi batizado de pedalada fiscal. Então há também contra esses governadores que ser aberto um processo de cassação desses mandatos, ou só vai servir para o presidente Dilma? Como é que o senhor vê esse tipo de manobra? Querem aplicar só para o presidente Dilma. Se a coisa for levada ao pé da letra, muitos governadores e até também alguns prefeitos terão que responder pelo tal crime da pedalada fiscal. E se trata de, num dado momento, aplicar um recurso e só em seguida repor ao banco ou fazer a devida operação orçamentária para fazer os ajustes necessários. De modo que é uma questão muito complexa. Como eu já disse, do meu ponto de vista, digamos assim, é uma prova de autoritarismo muito grande não aceitar um resultado de uma eleição e recorrer a uma tese tão frágil para afastar uma presidente, aproveitando a crise econômica e o fato dela estar em minoria na Câmara Federal. A questão da corrupção, como eu já disse, é uma questão muito importante para a sociedade. Eu acho que os crimes cometidos devem ser apurados, com isenção. Não faz sentido o juiz levar o presidente Lula para depor de maneira coercitiva e mandar alguém na casa do Fernando Henrique Cardoso para ouvi-lo. O Lula não tinha se recusado a ir à Polícia Federal. Uma operação feita claramente para incentivar aquelas manifestações do dia 13 de março, do dia 13, se eu não me engano, se eu não me engano. Alguns petistas cometeram erros nessa área. E alguns até estão respondendo. Mas nós do PT temos muito o que dizer nisso. Como eu já disse, nós transformamos a Corregedoria numa Controladoria Geral da União que investiga. Boa parte das denúncias que chegam na imprensa sai da própria Controladoria Geral da União. Polícia Federal com recursos materiais e humanos e tecnológicos para investigar. E investigar todos.
E não só um ou outro, como acontecia no passado, que não se investigava nada ligado ao governo, mas de repente aparecia gente para vir investigar a Rosiana Sarney aqui no Maranhão, porque era do interesse lá do Zé Serra, num dado momento, colocar uma foto de algum parente da Rosiana em situação comprometedora. O Ministério Público com a total liberdade. Ministros do Supremo colocados nomeados pelo presidente da República, escolhidos e mandados para o Senado pelo presidente do PT, também com total autonomia. O PT no governo gerou um ambiente, Ananias, em que as instituições funcionam com liberdade, até contra o PT. E isso é bom para a democracia. Mas é preciso que se aplique para todos. Se não faça um discurso oportunista de aplicar um tema da corrupção só ao PT, deixando tudo mais de fora dessa acusação. Deixa eu fazer um elogio. Aqui no estado do Piauí, enquanto estive deputado, não lembro do governo Wellington Dias ter aberto o crédito sem a Assembleia autorizar. Quer dizer, aqui o governador respeitou, pelo menos até onde sei. Quer dizer, o que não aconteceu no plano federal. E em outros estados. Muito bem. Sheila Evangelista, vamos lá. Vamos lá. Vou começar com o secretário Merlong. O Reinaldo Santos nos assiste de Palmas e ele quer a opinião do senhor a respeito da seguinte colocação. Ele fala que com a saída de Dilma, quem sai ganhando? Os latifundiários ou a classe menos favorecida? E pergunta também como estabilizar a crise, sendo que na época da saída do Collor, o país levou mais de 10 anos para encontrar o caminho novamente. Eu não tenho dúvida que aqueles que não conseguiram respaldo nas urnas para aplicar seu programa neoliberal estão tentando chegar ao governo sem voto, no tapetão, com o voto só dos parlamentares insatisfeitos com o governo, certo? Para aplicar o seu programa, em que, em certo sentido, há uma onda de vingança contra o petismo. Foram 4 eleições seguidas em que um determinado projeto teve o credenciamento da população brasileira para aplicar um programa de governo que combina crescimento econômico com distribuição de renda e expansão de certos serviços públicos. Eu lembro, por exemplo, aqui que a Universidade Federal do Piauí tinha 8, 9 mil alunos, agora tem 45 mil alunos. Havia 3 milhões e 500 mil universitários no Brasil em 2002, hoje tem mais de 7 milhões de universitários no Brasil. E eu poderia continuar citando muitas outras coisas. Isso tudo, não sei como é que vai ficar depois que o Temer assumir com aquela proposta dele, que parece muito com a proposta do Aécio. Deputado Marden, um breve comentário. Bom, eu não, assim, meu partido é o PSDB, mas antes do PSDB eu sou brasileiro. Negar a importância do Plano Real, a estabilização da economia, quer dizer, essa política taxada de neoliberal, mas a política social-democrata do PSDB foi que estabilizou o Brasil. Muitos diziam, o PSDB vai privatizar isso, privatizar aquilo. Nossa, Petrobras não foi privatizada, ela foi quebrada, ela foi sucateada. Quer dizer, aqui no estado nós estamos acompanhando um processo de terceirização dos hospitais públicos. Quer dizer, então assim, não dá para saber o que é neoliberal, deixa de ser neoliberal num linguajar ou num argumento político contraditório. Quer dizer, você dizer uma coisa, mas praticar outra, não é por aí. Então, assim, em relação ao momento, vi aqui se falar do Eduardo Cunha. Não sou longe de mim de ser defensor do Eduardo Cunha, acho que ele tem que responder pelo que ele está devendo, mas é preciso esclarecer que o processo de impeachment será presidido pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, conforme a Constituição. E se comparar o que esse Cunha aí fez com até mesmo que o ex-presidente da República, o Lula, está respondendo e vai responder na Lava Jato, é um grãozinho de arroz perto de um verdadeiro, assim, uma gota d'água perto de um oceano. Muito bem, você acompanha o Jornal Agora discutindo o processo de impeachment da presidente Dilma, que acontece no Congresso Nacional, aqui nos estúdios do deputado federal Merlong Solano, deputado estadual Marden Menezes, com oposições diferentes a respeito dessa votação. E a gente volta a Brasília com a Samantha Cavalca, onde ela nos acompanha e nos participa o passo a passo disso. Samantha, novamente com você. Novamente, boa tarde, Dânio. Aqui do meu lado, como vocês já podem ver, mais um deputado que é contra esse processo de impeachment que ocorre aqui na Câmara. Deputado,
O senhor estava citando ali para outras entrevistas as fases dessa farsa. Você pode repetir para a gente? É uma farsa em pelo menos 6 atos. Primeiro, o próprio pedido de impeachment, totalmente inconsistente. Grandes juristas do país, como Fábio Comparato, Dalmo Dallari, entendem com clareza, e essa é a nossa compreensão também, que decretos orçamentários suplementares para programas sociais e as tais pedaladas, o termo é novíssimo, que o Tribunal de Contas da União sempre relevou, sempre aceitou, não são elemento robusto para destituir um presidente da República. A gente que lutou muito para eleger presidente não pode aceitar que por pedaladas, que aliás ex-presidentes praticaram, inclusive Fernando Henrique, e governadores praticam também, são na verdade manobras contábeis. Tudo bem se você estabelece uma regra para daqui para frente ter rigor com isso, ótimo. Agora, querer culpabilizar um presidente por isso, a ponto de tirar-lhe o mandato, inclusive a lei do impeachment fala crimes com dolo, isto é, com a vontade de praticá-los. E é evidente que não houve dolo nenhum por parte de Dilma em relação a essas questões aí. Não tem denúncia de corrupção. Então, é impressionante. A primeira farsa é o próprio pedido. A segunda, ele foi aceito aqui depois do presidente réu Eduardo Cunha, esse sim, réu por crime de corrupção e de não declaração de bens no exterior, está sendo aí investigado no Supremo. E cada dia surge nova denúncia contra ele, como hoje mesmo, de contas no exterior, milhões e milhões. Ele é o condutor desse processo e ficou evidente que ele resolveu aceitar esse pedido para se vingar do PT, que tinha votado a favor da representação nossa, do pessoal, no Conselho de Ética contra ele. O terceiro é, na verdade, um grande conluio que se armou de federações industriais, de setores do agronegócio, de uma mídia muito poderosa também, parte dela, e dos deputados ultraconservadores aqui, inclusive daqueles que só pensam em cargos, já gastou a Dilma, já deu. Muitos apoiavam o governo até antes de ontem e agora vamos para o novo cenário, liderado pelo PMDB, que não é propriamente um exemplo de moralidade pública nesse país. Ainda que ele esteja um pouco dividido aqui. Há deputados do PMDB que não estão a favor desse impeachment, que não ficaram inoculados pelo vírus da traição, até porque o PMDB foi eleito na chapa de Dilma e faz parte ainda do governo. 7 ministérios, manteve 6 até agora, hoje. Então, há um conjunto de situações mentirosas, enganosas, e a última delas é essa de dizer que Michel Temer representará uma grande mudança. Não, mudança só se for, por exemplo, para abafar a Lava Jato, que já cumpriu o seu papel de carimbar o PT como corrupto, e o PT fez por merecer, infelizmente. Deputado, o senhor acredita, só interrompendo, o senhor acredita, tocando nesse assunto, o senhor acredita que Michel Temer na presidência vai fazer com a Lava Jato o que o Cunha fez com o Conselho de Ética? Ele não tem esse poder direto, mas em vindo a ser presidente, quem nomeia o ministro da Justiça. E a Polícia Federal, por exemplo, é subordinada ao Ministério da Justiça. Tem muito partido grande incomodado, porque a Lava Jato não atinge só empreiteiras, isso é muito bom, corruptor e não só apenas o corrupto, e o PT, tem o PMDB, tem o PP, tem o PSDB também, em algumas situações, na investigação. Vários grandes partidos. A lista da Odebrecht, de financiamento partidário, ela vai de A a Z. E é claro que isso incomoda, e é claro que vão tentar pelo menos fazer com que essa nossa operação Mãos Limpas fique meio de mãos atadas. Depende da sociedade, da cidadania, cobrar a continuidade das investigações. Porque se a casta política no Brasil puder, ela abafa tudo. Deputado, ficava um pouquinho aqui do meu lado, só para falar, Dani, você sabia que o pai do deputado Chico Alencar é piauiense de Alto Longar? Eu estava até perguntando para ele aqui, quando é que ele pretende visitar o estado de origem aí dos pais? Eu tenho muito orgulho, eu sou
bem brasileiro, filho de piauiense, meu pai, o Rodrigues de Alencar, de Alto Longar, cidade dos humildes, a 1 hora aí de Teresina, e de uma paulista, do interior também. Eu sou filho da roça, do sertão, do cerrado, do interior do mato, não gosto de cama mole, nem sei comer sem torresmo. Às vezes eu me sinto como uma res desgarrada, caminhando a esmo aqui no parlamento, apesar de já estar no meu 4º mandato. Isso aí eu estou me reportando ao grande Dominguinhos, pernambucano, e ao Gilberto Gil, meu amigo baiano, que fizeram essa composição chamada Lamento Sertanejo. Tenho muito orgulho de ser nordestino, já fui muitas vezes no meu Nordeste, no meu querido Piauí, porque eu acho que a raiz do Brasil está muito forte ali, na nossa cultura, num povo lutador, sofrido à beça, mas que resiste, que acorda, que insiste. Eu sou, inclusive, tenho esse honroso título, imortal em Alto Longar. Acho que eu vou para lá para não morrer. Se depender de alguns aqui, o senhor não fica imortal, não. Eu sei disso, eu sei disso. Quem incomoda corre riscos nesse país. Mas olha, eu sou membro da Academia Longaense de Letras, porque na verdade eu estou deputado, mas sou um velho professor, tenho mais de 30 livros publicados, e muito que eu aprendi foi no Piauí, com as histórias que meu pai me contava. Tem uma cidade no Piauí que do irmão do meu padrinho, Cláudio Pacheco, Sigefredo Pacheco. Eu conheci o velho Sigefredo, foi senador da República aqui, foi para a Arena, e eu, jovem rebelde, contra a ditadura. A gente não tinha muita afinidade ideológica, mas tinha um respeito e um carinho muito grande por essa família aí que me acolheu, me ajudou. Quando meu pai faleceu, ainda muito cedo, eu tinha apenas 13 anos, essa família de piauienses, nessa solidariedade muito forte entre os piauienses e os nordestinos, me acolheu bastante. Acabei de estar com o governador Flávio Dino, querido amigo, que viveu uma tragédia pessoal absoluta, foi o homem mais sofrido que eu vi nessa vida recentemente pela perda do seu filhinho, mas ele que está tentando recuperar o Maranhão agora livre da oligarquia, com muita dificuldade que todo governador do estado tem, mas ele deu a boa notícia também que já vai ser papai de novo. Então a vida vai caminhando, sabe? Tem derrota e vitória, avanço e recuo, sombras e luz. Vamos nessa. E domingo, impeachment. Obrigada, deputado. Domingo, votação do impeachment. A gente volta logo mais com mais informações aqui, com mais entrevistados. Dânio, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E já a gente volta novamente. Obrigado, Samanta. Nós estamos aqui ouvindo o deputado, e o deputado Merlong o conhece, professor de História, né? Professor de História. Da sociedade brasileira. Faz aqui o registro, e a gente, com muita satisfação e gratidão, a gente ouve as palavras do deputado. 9411-7777, Shirley, tem mais participações, não é isso? Pergunta agora para o deputado Marden. Vamos lá. Quem faz a pergunta é o Manuel Vieira. Ele diz que é estudante de Direito de Camusim, no Ceará. E ele faz a seguinte pergunta: se o senhor não entende que com o processo de impeachment fica em risco a governabilidade dos governos, já que não há fatos como na época de Collor para o processo, e se não seria melhor uma nova eleição? Bom, eu até discordo. Eu acho que o processo da época do Collor, ele é bem inocente em relação ao que está aí. Não que não merecesse, claro que merecia. Mas o que está aí é mais grave, não resta dúvida. Na época do Collor eu era bem mais jovem, ainda não exercia mandato, mas eu lembro o fato, tinha um Fiat Elba e passa pela casa da Dinda, assim, o que se falava em corrupção era assim, algo irrisório perto do que está aí hoje. Como eu disse, o que baseia esse processo de impeachment são as pedaladas fiscais, os crimes fiscais, crime de responsabilidade que ferem a lei de responsabilidade fiscal. Mas o que está no entorno é muito mais grave, muito mais grave. É a situação de extrema dificuldade pela qual o Brasil está, provocada pela corrupção institucionalizada, levada a um nível assim que o mundo todo ficou chocado, está chocado. E como eu tenho dito, esse é um passo importantíssimo, mas há muita coisa ainda por ser revelada daqui por diante. E a minha defesa do PSDB é que tudo seja investigado, doa quem doer. Tem citação do PSDB ou de qualquer outro partido, tem que se apurar, porque ao final o povo brasileiro
tem que ter a exata dimensão de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Muito bem, vamos voltar a Brasília com a Samanta Cavalca, está lá com o deputado federal Fábio Abreu, do PTB do Piauí. Vamos ver o posicionamento do deputado Fábio Abreu agora com a Samanta Cavalca. Cadê? Me divide a tela. Me dá a Samanta Cavalca com o Fábio Abreu. Fábio Abreu, Samanta, novamente, agora com você. Bem, conseguimos. Pense no homem difícil da gente conseguir falar, é o deputado Fábio Abreu. Quando ele estava só lá na PM era mais fácil. Agora secretário, deputado em exercício. Mas o que eu quero saber, o que todos nós que assistem agora, deputado Fábio, decidiu a votação de domingo, o senhor vai votar como? Bom, primeiramente, boa tarde ao estado do Piauí. E dizer que o nosso entendimento com relação ao que está acontecendo hoje no nosso país é de que o instrumento que está se propondo para analisar o fato das ditas pedaladas fiscais, no meu entendimento, acompanhei, lógico que não presencialmente, mas de toda forma, a gente consegue também acompanhar o que está sendo passado e foi discutido nas comissões. E aqui presencialmente eu chego à conclusão de que a forma de se tratar não seria o impeachment da presidente, independente de ser Dilma, independente de quem quer que seja, esteja na presidência. A minha opinião, o meu voto é em função do fato e em função do que não está previsto na Constituição. Então, minha opinião é exatamente baseada nisso, que não cabe nesse momento você dizer sim ao impeachment ao invés de se fazer um outro aprofundamento, se há desvio de conduta de outras pessoas, essas pessoas serão julgadas no fórum competente. Se chegar algo também a pessoa da presidente diretamente, com toda certeza aí sim haverá uma possibilidade quando houver o crime. Nesse momento não se constata crime, até mesmo porque 3 ou 2 outros presidentes, ex-presidentes já fizeram essa mesma ação. Então, e nenhum dos dois foram o caso do presidente Fernando Henrique e do próprio presidente Lula, que já fizeram essa mesma coisa. Então, não seria agora que seria o motivo exatamente do impeachment em função das pedaladas. O senhor já, cada parlamentar tem uma previsão que fale 10 segundos, né? O senhor já sabe o que vai falar nesses 10 segundos durante o voto? Assim, como a minha decisão ela é técnica, digamos assim, de opinião com relação ao infringir da lei, há apenas o não. Então não tem muita coisa para falar a respeito do algo que a gente entende que nós precisaríamos de uma discussão muito mais ampla e realmente dentro da realidade, dentro das possibilidades, das previsibilidades. Nós estamos acompanhando algo que não está previsto, isso é muito perigoso, porque está se fazendo isso com a maior autoridade do país, e a revelia da própria Constituição. Então isso dá uma certa, digamos assim, brecha para que seja feito nas outras instâncias, nos outros fóruns. Então, minha preocupação é exatamente com a coerência da que a lei seja cumprida. Eu sempre me preocupei, sempre me precavei em relação a isso. E não seria diferente agora como deputado, mudar o meu conceito com relação à lei, jamais eu faria isso em função de um mandato. O objetivo é sempre a nossa coerência com que a gente cumpre a lei. Deputado, para finalizar a nossa entrevista, onde é que o senhor estava em 92 no impeachment do então presidente Fernando Collor, o senhor lembra? Em 1992 eu estava na transição entre o Exército e entrar na Polícia Militar. Era jovem saindo do Exército e acompanhei ainda aquela movimentação com relação, mas muito jovem naquele período. Obrigada, deputado Fábio. Obrigada, Dânio, novamente aí pelo espaço. Novamente eu vou falar com vocês. A gente continua aqui no Salão Verde, montamos aqui o nosso comando, nosso QG, e toda vez que tivermos entrevistado eu solicito a permissão para entrar aqui novamente na tela da Rede Meu Norte. Até mais. Você tem prioridade, Samanta, você tem prioridade. Afinal de contas, estamos tratando aqui no Jornal Agora, nessa edição especial, por que não, desse processo de votação
contra ou a favor do impeachment da presidente Dilma, que vai se findar no domingo. Inclusive, no domingo nós temos uma programação especial com flashes na redação da nossa televisão e o acompanhamento do passo a passo a partir da noite. Nos estúdios, o deputado Merlong Solano e o deputado Marden Menezes conosco tratando desse assunto. Ananias. Perdão, Ananias. Me perdoe. Deixa eu ouvir o senador Eumano Ferrer. Nós ouvimos o deputado Fábio Abreu falando da situação no Congresso, que ele vota contra. Havia uma especulação de que o deputado Fábio Abreu ainda iria ouvir o PTB, mas ele acaba de afirmar ao vivo aqui no Agora que vota contra o impeachment. Depois desse processo, o que vai acontecer no Senado? Senador Eumano. Todo o Diretório Nacional em que decidiu fechar a questão na votação que está ocorrendo agora e até domingo na Câmara dos Deputados. De lá vai para o Senado. Lá sim que nós vamos fazer a admissibilidade ou não da denúncia, através de uma comissão, e depois tem uma decisão em primeira instância, quer dizer, do afastamento ou não da presidente. Quer dizer, essa é uma decisão por maioria simples, né? Por uma comissão que não sabemos o número ainda de membros dessa comissão, poderá ser 20, 21, e quem vai indicar os membros, se são os partidos ou os blocos parlamentares. Então nós não podemos antecipadamente fazer qualquer julgamento. Muito bem, está aí o posicionamento do senador Eumano. Ananias. Eu queria voltar a uma colocação feita pelo deputado Marden, queria a opinião do deputado Merlong, que é a citação ao ex-presidente Lula em comparação à situação do atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu queria que na avaliação do deputado Merlong ele fizesse também esta comparação entre os dois em termos relacionados a envolvimento a casos de corrupção. E por fim, o último questionamento é o que o piauiense, no entendimento do senhor, o que o teresinense, o que o brasileiro pode esperar da segunda-feira, depois de superado esse processo na Câmara dos Deputados, seja pelo prosseguimento do impeachment, aí ele vai para o Senado, seja pelo seu arquivamento. Encerrada essa etapa na Câmara, o que o brasileiro, o piauiense, pode esperar na segunda-feira do país? Pois é, uma coisa curiosa. A presidente Dilma, veja só como certas coisas estão acontecendo de maneira diferente, ao arrepio da Constituição brasileira. A presidente Dilma nomeou Lula como ministro da Casa Civil e um juiz se julga no direito de suspender a nomeação de um brasileiro que está no pleno gozo dos seus direitos de cidadão, dos seus direitos políticos, contra o qual não há nenhum processo em andamento. O Lula não está sendo acusado na justiça de nada. Ele está sendo investigado. Por mais que o ministro Moro tenha comprometimento pessoal com esse processo de golpe que está em andamento, ele não conseguiu sustentação jurídica para mandar prender o Lula, como já fez com diversas pessoas dentro da operação Lava Jato. Tentou de todas as maneiras fazer isso, não conseguiu sustentação para prender o Lula. Apenas o Lula é investigado. Então, não, eu quero dizer, Ananias, já até a guisa de despedida, que a vingança é um prato que se come frio. Quero chamar a atenção aí do PSDB, do DEM, das forças políticas que depois de 4 eleições perdendo não suportam mais ficar longe do governo, de alguns segmentos da grande mídia, de alguns segmentos do aparelho do Estado, que é muito arriscado colocar o país no caminho que se está colocando para se vingar do petismo. Estão se vingando de coisas que eles não aceitam, de colocar na prioridade do governo uma outra visão que coloca os mais pobres como prioridade. Estão se vingando aí do Bolsa Família. Tem gente que continua dizendo que o Bolsa Família é assistencialista. É a vingança contra a política de cotas. Esse negócio de mulher, ter cota para mulher, de ter cota para negro na universidade, tem gente que se arrepia e não aceita isso. É a vingança contra os direitos da empregada doméstica. É a vingança contra a política que aumenta o salário mínimo acima da inflação e que levou o salário mínimo de $80 na época do PSDB, chegou até quase $400 na nossa época.
É a vingança dos paulistas e dos mineiros que se acostumaram a governar o Brasil contra esse governo que conseguiu fazer o Nordeste crescer acima da média do Brasil, inclusive o estado do Piauí. Então, o Brasil não é parlamentarista. Quem quer chegar ao governo, quem quer tirar um presidente tem que esperar pela eleição, apresentar uma proposta que tenha credibilidade à nação e ter o sucesso na hora da eleição para botar o presidente da República. Ok. É réplica? É vingança, deputado Marden? Olha, claro que não. A prova disso é que, volto a dizer, o autor do pedido de impeachment é um ex-fundador do PT. 95 anos. Que de tão decepcionado, assim como a imensa maioria do povo brasileiro, quer dizer, não suporta mais. Me diga uma coisa, meu caro Dânio, você que está nos assistindo nesse momento. Qual a condição de um povo conviver sendo governado por uma presidente, por um grupo que, de forma pública e notória, surrupiou o dinheiro público? Está aí posto. Não estamos falando de 1 milhão, de 2 milhões, estamos falando de bilhões. Bilhões e bilhões, déficit público assolando a população, voltou à inflação. Quer dizer, todo aquele céu de brigadeiro, vamos dizer assim, externado através de uma mídia oficial, no sentido de manipular a opinião das massas, isso caiu por terra. Muito bem. A presidente não jogou limpo sequer na eleição, porque mentiu demais. Ok. Acho que a mentira da presidente durante a campanha, se analisarmos do ponto de vista ético, foi mais grave até o engano, o engodo, foi mais grave até do que as tais pedaladas. Então, com o tempo estourado, o que o senhor espera no amanhecer da segunda? Olha, eu espero que o Brasil tome a decisão correta, a população vê no impeachment uma expectativa do país se estabilizar, afastar quem não merece continuar exercendo o poder pela corrupção que cometeu, pelos crimes que cometeu, pelas irresponsabilidades administrativas que cometeu. A gente espera que haja um sentimento de brasilidade, que as lideranças, os partidos, independentemente dos cabeças, possam olhar para o país, para o sentido coletivo do exercício da política e que se faça reformas políticas, tributárias, previdenciárias, no sentido de recolocar ou retomar o crescimento do país, claro, acima de tudo com transparência e sem corrupção. É o que eu espero, é o que eu torço. Deputado Marden, muito obrigado. Deputado Merlong, muito obrigado pela participação dos senhores aqui no Jornal Agora, nessa edição especial, pela civilidade que os senhores trataram o assunto, pela discordância de ideias, mas pelo esclarecimento ao nosso telespectador. Muito obrigado mesmo pela participação dos senhores aqui. Ananias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Domingo você está aqui, gente, hein? Acompanhando o passo a passo desse processo durante todo o domingo na programação especial aqui da Meio Norte. Olha, você merece construir